Paz, Senhor, gente. Vamos ler a Bíblia? Primeiro livro de Samuel, nós vamos ler o capítulo 4 e o 5. Porque esse ano nós terminamos de ler a Bíblia juntos. Hoje já faz 2 anos, nós vamos completar agora o 3º ano lendo a Bíblia. Vamos lá? Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 5. E as palavras de Samuel chegavam a todo o povo de Israel. Os filisteus tomam a arca. Naquele tempo Israel estava em guerra com os filisteus. O exército israelita tinha acampado perto de Ebenezer. E os filisteus acamparam em Afeque. Os filisteus atacaram e derrotaram o exército de Israel, matando cerca de 4.000 homens. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento. E as autoridades de Israel se perguntaram: por que o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus? Vamos trazer a arca da aliança do Senhor desde Siló, para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Então enviaram homens a Siló para trazer a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Ofne e Finéias, os 2 filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando todos os israelitas viram a arca da aliança do Senhor, entraram no acampamento, soltaram gritos de alegria tão altos que fizeram o chão tremer. O que está acontecendo? Perguntaram os filisteus. O que significam esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que era porque a arca do Senhor havia chegado, entraram em pânico. Os deuses vieram ao acampamento deles, disseram: estamos perdidos, nunca enfrentamos uma coisa assim antes. Estamos perdidos. Quem nos salvará desses deuses poderosos? São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas, quando Israel estava no deserto. Tenham coragem, filisteu, sejam homens, do contrário acabaremos como escravos dos hebreus, assim como eles se tornaram nossos escravos. Sejam homens e lutem. Então os filisteus saíram para a batalha e Israel foi derrotado. A matança foi grande, 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para suas tendas. A arca de Deus foi tomada e Ofne e Finéias, os 2 filhos de Eli, foram mortos, como o Senhor tinha avisado. Agora nós vamos falar sobre a morte de Eli, porque a promessa é que eles morreriam no mesmo dia. Um homem da tribo de Benjamim correu do campo de batalha e chegou a Siló ainda naquele dia. Tinha rasgado suas roupas e colocado pó sobre a cabeça. Eli estava sentado numa cadeira ao lado da estrada, esperando para ouvir as notícias da batalha, pois seu coração tremia pela segurança da arca de Deus. Quando o mensageiro chegou e contou o que havia acontecido, gritos ressoaram por toda a cidade. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que é esse barulho todo? O mensageiro correu até Eli e contou-lhe a notícia. Eli estava com 98 anos e já não conseguia enxergar. Acabo de chegar no campo de batalha, disse o mensageiro. Fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel foi derrotado pelos filisteus e o povo foi massacrado. Seus 2 filhos, Ofni e Finéias, também morreram e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Havia sido juiz em Israel durante 40 anos. A nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o sogro e o marido estavam mortos, teve contrações violentas e deu à luz. Ela morreu no parto, mas antes de falecer, as parteiras tentaram animá-la. Não tenha medo, disseram, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem se importou. Deu ao menino o nome de Icabode e disse: foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus havia sido tomada e seu sogro e seu marido estavam mortos. Disse ainda: foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Boa tarde, Dinha, paz do Senhor. Gente, que história mais triste, mais realista, Deus havia avisado a Ofni e Finéias que estavam em pecado, que não valorizavam a presença de Deus, que só cumpriam rituais e ainda não os cumpriam na íntegra, que roubavam, que trouxe imoralidade.
E todo esse descaso com a presença do Senhor, nesse momento o inimigo, sempre que você fizer um descaso com a presença do Senhor, não buscar o Senhor, não orar, não jejuar, não ler a palavra, não se dedicar, vai ser a hora que o inimigo vai atacar e vai roubar, né? Porque a arca de Deus, a arca da aliança representa a presença de Deus na nossa vida. E sem a presença de Deus a gente não faz absolutamente nada. A glória de Deus se vai. Tanto que entrou luto, morte, né? 4 pessoas da mesma família morrem, Ofni e Finéia, os filhos de Eli, a mulher de um deles que estava grávida, né? A esposa de Finéias que estava grávida, que tem, e aí ela põe o nome, só dá tempo dela pôr Icabode, que diz, esse filho significa que a glória de Deus se for. Que tragédia! Quando a presença de Deus não está na nossa vida, tragédias acontecem. Gil, mas quando a presença de Deus está na nossa vida, também às vezes acontece. Mas são tragédias onde o Senhor nos consola, onde nós somos consolados, onde tem propósitos maiores, divinos, e não por causa da nossa desobediência. Pai, Senhor Fer, Deus te abençoe. Pai, Senhor, irmã Silvana, Deus te abençoe. Já chegou, Sil? Ou está viajando ainda? Vamos agora, nós vamos ler, porque eu não vim ontem, então hoje eu vou ler. Primeiro livro de Samuel, capítulo 5, que vai falar a arca em território filisteu. Depois que tomaram a arca de Deus, os filisteus a levaram do campo de batalha em Ebenezer para a cidade de Asdote. Levaram a arca de Deus para o templo de Dagon e a colocaram ao lado da estátua de Dagon. Contudo, na manhã seguinte, quando os moradores de Asdod se levantaram, viram que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Então levantaram Dagon e o puseram de volta em seu lugar. Na manhã do outro dia, porém, viram que tinha acontecido a mesma coisa. Dagon estava caído novamente com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Dessa vez a cabeça e as mãos de Dagon tinham se quebrado e estavam junto à porta de entrada. Somente o corpo permaneceu intacto. Por isso até hoje os sacerdotes de Dagon e aqueles que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira da porta. Então a mão do Senhor pesou sobre os moradores de Asdod e aos povoados vizinhos feriu com uma praga de tumores. Quando o povo de Asdod viu o que estava acontecendo, exclamou: não podemos mais ficar com a arca do Deus de Israel. A mão dele pesou sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Então reuniram os governantes das cidades dos filisteus. Eles perguntaram: o que devemos fazer com a arca do Deus de Israel? Os governantes responderam: levem a arca para a cidade de Gate. Então levaram a arca do Deus de Israel para Gate. Mas quando a arca chegou a Gate, a mão do Senhor pesou sobre a cidade, ferindo com uma praga de tumores nos homens de lá. Também os jovens, tanto os jovens como os velhos, e houve grande pânico. Por isso enviaram a arca de Deus para a cidade de Ecrom. Mas quando os habitantes dali viram que ela entrava na cidade, exclamaram: por que estão trazendo a arca do Deus de Israel para cá? Querem matar todo o nosso povo? Reuniram mais uma vez os governantes filisteus e suplicaram: mandem a arca do Deus de Israel de volta para sua própria terra, para que não mate todo o nosso povo, pois a mão de Deus já pesava sobre a cidade e um pavor mortal se espalhava por todo lugar. Os que não morreram foram afligidos com tumores e o clamor da cidade subiu até o céu. Então, por mais que Israel estava errado, né, o Senhor é Deus, né? E o mundo espiritual, gente, é real. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não ia ficar na mesma casa de Dagon. Ele ia manifestar o seu poder. Então, tudo isso, a palavra de Deus vem nos gerar temor no nosso coração. Para quê? Para que a gente tenha zelo pela presença de Deus. Zele pela presença de Deus. Ju, o que é ter zelo pela presença de Deus? É a gente cuidar com muito cuidado, com muito temor da nossa vida com Deus, tendo tempo de oração. Não é fácil orar, não é fácil ler a Bíblia, não é algo natural da nossa carne, mas é prazeroso, a gente encontra prazer nisso, mas se esforçar para sempre, e todos os cultos possíveis. Não vou nesse culto não, começo de ano, tá tudo meio devagar. Não, tenha primazia pela presença de Deus. Amém? Vamos orar? Abba, Pai, essa palavra gera um temor e nós queremos ter zelo pela Tua presença.
colocar-te, o Senhor, acima de todas as coisas, buscar realmente o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça. Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, desde que o dia comece. Perdoe as nossas falhas. Nós queremos, Senhor, estar contigo, andar contigo, caminhar contigo. É no nome de Jesus que nós pedimos. Senhor, trabalha em nós e através de nós. É no nome de Jesus que nós te damos graça e ajuda-nos, Senhor, a ter zelo pela tua presença. Amém? Deus abençoe você e sua casa, que tudo estiver bem. Zele. O que você tem mais de precioso nesse mundo é a presença do Deus vivo. Zele por isso. Entre em consagração, jejue, ore, mas não perca a presença de Deus na sua vida. Amém? Deus te abençoe.